Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bona voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patri, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscite deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Pax vobis. Oremus. Omnipotens et misericordias Deus, quia defensionem populi Christiani, in Beatissima Virgine Maria, perpetuum auxilium, mirabiliter constituisti, concede propitios et tali presidium uniti certantes in vita, victoriam Deus te maligno, consequi valeamus in morte. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum et regna Trinitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Sapientiae. Ad initiatem saecula creata sum et usque saeculum mandesem, in habitationem sancta coram Christo ministratum. Sic in Sion firmata sum et in civitates sanctificata similiter requieti, et in Jerusalem potestatem, et radicati in populo honorificatum, et in parte Dei mei hereditas ilius, et in plenitudine sanctorum detentionem. Deo grazie. Benedicta et venerabilis. Alleluia, alleluia, vide gaudes e floruit, vide Deum et Dominum genuita pacem Deum Rei, in se reconcilians in assumis, alleluia. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Nilo tempore eloquente Iesu turbas, extones vocem et quedam mulier de turba dixit ibi.
Beatus venter gite portavi et ubera resuscisti. Apile dixit, primimo beati qui audium verbum Dei et custodium Filii. Gloria Christi. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado, se podemos nos assentar durante algum tempo. Vossa Excelência Reverendíssima Dom Cristina, nosso bispo, caro irmão, prezados fiéis, hoje, então, neste dia consagrado a Nossa Senhora Auxiliadora, alguns de vós receberão o Santo Sacramento do Cristo. Mas é importante perceber o que é este sacramento que alguns irão receber hoje e que outros já receberam. Para isso, lancemos mão da história e do simbolismo deste sacramento. Vejam, meus caros irmãos, vamos até o livro do Gênesis. Quando nosso Senhor, Deus, formou Adão do barro, soprou sobre ele. E no grego, este sopro tem uma importância fundamental também no hebraico. Engraçado que tanto no grego quanto no hebraico, este sopro significa sopro de vida. Os santos padres da igreja, especialmente São Gregório, narram esse fato, dando a interpretação simbólica deste sopro. O sopro de Deus, o sopro da vida. E Adão, então, recebendo o sopro da vida, começa a proceder conforme os mandamentos de Deus. Aquilo que Deus escolheu para Adão quando o fez. Posteriormente, tristemente, houve a queda. Houve a queda, mas Adão cumpriu o seu propósito até o momento da queda. Este sopro de vida que deu a aquela criatura de barro, o sopro da vida, para que ele pudesse se comportar de acordo com o que nosso Senhor, Deus nosso Senhor, queria de Adão, queria do homem. Posteriormente, vemos os apóstolos. Desculpe o salto, os fatos. Os apóstolos, discípulos do Senhor, temerosos, até que o Espírito de vida, o sopro do Espírito Santo, desce sobre eles, e eles já não com aquela timidez, começam a pregar e a falar da doutrina, e a explicar a doutrina de Nosso Senhor a outras almas. Foram pelo mundo, batizaram, crismaram, como o Senhor Cristo fará. Tudo isso não mais com timidez, mas como aqueles valorosos guerreiros que lutam pela doutrina. Ora, meus caros irmãos, para nós se fará mesmo no momento do crisma. Recebemos no momento do crisma, já não mais como no batismo, já não mais de certa forma tímidos, recebemos de Deus este sopro de vida, por assim dizer, poeticamente falando, para defendermos a nossa fé, para sermos soldados de
depois, os senhores verão, depois que o bispo impor a mão sobre os crismandos, os ungir com óleo, no final de toda a cerimônia, os crismandos recebem um pequeno tapa. Pequeno tapa no rosto. Qual é o simbolismo disso? Nós devemos lançar mão, ainda assim, da história. Nas grandes ordens de cavalaria, por exemplo, quando um congregado era levado a ser soldado naquelas ordens, depois disso, feito, recebia um tapa, para que ele pudesse, assim, naquele rito, expressar não só a sua submissão, mas a sua prontidão a dar a vida pela sua fé, a dar a vida pela sã doutrina, a dar a vida pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, meus caros irmãos, não se pode dar a vida para aquilo que não se conhece. Por isso é necessário, meus caros crismandos, que os senhores possam ter contato com a doutrina, com o catecismo da igreja, conhecer a sua fé, conhecer profundamente a sua fé. Por isso é necessário um estudo diário do catecismo. Diário do catecismo, se é possível. Se é possível. Ao menos um estudo semanal do catecismo. Hoje, infelizmente, temos por aí soldados de Cristo que não conhecem a sua fé. Como se pode lutar pela fé que não se conhece? E é por isso que muitos católicos, ao serem abordados por protestantes, não sabem responder os seus questionamentos, porque não sabem a sua fé. Porque não têm a base primordial da sua fé, que é justamente o catecismo. E existem várias versões do catecismo simplificadas para qualquer leigo. Por exemplo, aqui no Brasil, junto com uma religiosa chamada Irmãzinha, Dom Antônio de Castro Maia fez um catecismo adaptado às crianças, para as crianças. Hoje em dia, infelizmente, nem na catequese as crianças não aprendem de fato a base da sua fé. Por exemplo, hoje eu perguntava, por que és cristão? Primeira pergunta do catecismo. Por que és cristão? Por que és cristão? Primeira resposta, sou cristão pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Isso, uma criança simples na catequese já sabe o que é ser cristão, o que é ser católico. Se nós perguntamos quais são os mandamentos da lei de Deus, todos respondem, ou esperamos que respondam, 10 são os mandamentos da lei de Deus. E quais são os mandamentos da lei da igreja? Que é mandado por Deus. Muitos se perguntam, mas quais são? Quais são os mandamentos da lei da igreja? Será que todos os católicos hoje sabem que é lei da igreja dada a nós, se há possibilidade, a comunhão e a confissão ao menos na Páscoa da ressurreição? Será que todos os católicos sabem disso? Será que todos os católicos sabem de fato o que é ser católico? Quais são as bases do catolicismo? Dificuldade, a ignorância das verdades da fé, hoje se espalha, se dissemina com muita facilidade. E aí o que acontece? Os católicos acabam aderindo falsas religiões porque não conhecem a sua fé. E quando são perguntados, não têm as respostas corretas. E começam a duvidar da sua fé. E começam a colocar a sua fé em xeque por falta de um estudo aprofundado. Eu dizia hoje pela manhã
hoje pela manhã. Conheço alguns locais espalhados aí pelo Brasil em que nós temos católicos que rejeitam o culto das imagens. Rejeitam o culto das imagens. Não querem fazer a procissão, não querem fazer a procissão, as devoções católicas, porque rejeitam o culto das imagens e acham que isso é idolatria. Eu conheço católicos, ao menos de nome, que dizem isso, que são membros atuantes no modernismo. Então vejam, falta de conhecimento da sua fé. Por isso é necessário conhecer o catecismo. Por isso que é necessário perguntar. Por isso que é necessário formar bem as crianças, desde a catequese, para que elas recebam bem o sacramento do crisma. Que elas saibam o que estão recebendo. Que elas saibam lutar pela sua fé. Meus caros irmãos, no passado, os católicos morriam pela sua fé. Davam a vida pela sua fé. Um fato, na Irlanda, o governo inglês proibiu os irlandeses de praticar o catolicismo. Proibiu. Todos iriam ser protestantes anglicanos. E o rito, que é de fato celebrado pelos anglicanos, não fogem, desculpe a sinceridade, mas é a verdade. Sinceridade é a verdade. Não fogem, por exemplo, da nova missa. Tanto é que os anglicanos dizem claramente que podem usar o missal da nova missa com tranquilidade. Olha só. Esses católicos, lá na Irlanda, morreram. Eles assistiam a missa de noite, numa pedra. Numa pedra. Formavam lá o altar na pedra e de noite, de madrugada, para não serem pegos pelo governo, eles saíam para ouvir a missa, para batizar os filhos, para receber os sacramentos. Quem hoje enfrentaria as autoridades civis, eu pergunto, para receber os sacramentos? Quem hoje esconderia os padres, como eles muitas vezes fizeram, para terem sacramentos válidos? Ora, eles poderiam coadunar com o governo, mas eles não fizeram isso. Eles resolveram, de fato, passar todo tipo de tribulação, todo tipo de dificuldades para manter a sua fé, para não coadunar com a doutrina protestante. Quem conhece a sua fé, dá a vida pela sua fé. O padre Faber depois compôs um belo hino que até hoje na Inglaterra católica se canta: ó fé que vem dos nossos pais. E a última estrofe é tão bonita: possamos nós, sagrada fé, lutar por ti, morrer até. Esse é o sentimento de quem conhece a sua fé. Esse é o sentimento daqueles que têm dentro de si as bases necessárias para manter firme de pé a sua fé. Agora, se nós não temos essa possibilidade, se nós não nos esforçamos para conhecer essa doutrina, não é possível morrer por aquilo que conhece. Para isso, os padres estão presentes. Os padres são aqueles. Uma das tarefas do sacerdote, além de ministrar os sacramentos, é de fato ensinar os fiéis a fé católica, que é o caminho da salvação, fora da qual ninguém pode se salvar. E não adianta o que digam hoje. Disse hoje de manhã e repito, nós podemos pensar o que nós desejarmos sobre Deus. Deus será aquilo que Ele é, e não aquilo que eu determino que Ele seja. Eu não construo um Deus. Deus já existe por Ele mesmo. Aliás,
nos comunicou a sua existência, porque Ele é o S, Ele é a existência, é o ser por excelência que nos comunica por participação. Por participação. Nós não podemos fabricar um Deus. Por isso, por não podermos fabricar um Deus, nós não nos dobramos e não iremos nos dobrar ao mundo. A igreja não pode se adaptar ao mundo no sentido de se dobrar ao mundo. É verdade que coisas acidentais, a igreja pode, para melhorar, explicar melhor a sã doutrina, pode haver uma adaptação, mas na base essencial não pode haver adaptação. O que a igreja disse no passado, ela dirá no presente, ela diz no presente e dirá no futuro, porque Deus não muda. O que era pecado no passado é pecado no presente e será pecado no futuro. Não importa o que nós pensemos a respeito. O nosso pensamento não é importante nisso. Deus não é um produto do meu desejo de Deus, uma emanência vital, como alguns dizem. Deus é aquilo que Ele é, e nós é que devemos nos dobrar a Deus. O homem é que tem que dar o culto a Deus que ele é devido, que é devido a Deus. Não Deus deve cultuar o homem. E nós vemos tantos absurdos, tantos pecados cometidos. E, infelizmente, o que nós vemos? Pseudo-autoridades dizendo que não, que isso não é bem assim, que a doutrina deve se adaptar aos tempos, que a missa, o santo sacrifício da missa, o ponto central da nossa fé, tendo que se dobrar ao mundo. Meus caros senhores, isso não é possível. Não é possível. Aqui, o mesmo Senhor que se ofereceu na cruz por nós, renovará de forma incruenta o santo sacrifício do Calvário. É isso que é a missa. Imagina os casos, como estava Nossa Senhora aos pés da cruz. Nossa Senhora batia palmas aos pés da cruz. Nossa Senhora estava modesta, Deus me livre e guarde disso, aos pés da cruz. Ao contrário, Nossa Senhora muito modesta, em oração, em devoção, em piedade, vendo seu filho morrer na cruz. Assim estava Nossa Senhora, e assim deve proceder todo católico quando assiste a Santa Missa. Uma vez Padre Pio cruzava a igreja. Padre Pio, que é tão falado hoje, Padre Pio é falado não só por nós que defendemos a missa de sempre, não a missa tridentina, mas a missa de sempre, como sempre foi celebrado, como aqueles também que não defendem. Todos eles, no final das contas, têm uma certa devoção ao Padre Pio. Por exemplo, Padre Pio, ao cruzar a igreja, um senhor perguntou: Padre, qual é a melhor forma? Um camponês simples. Perguntou ao Padre Pio: qual é a melhor forma de assistir a missa? E o Padre Pio respondeu: pense que o Senhor está aos pés do Calvário. Pense que o Senhor é mais um daqueles que estavam assistindo à morte de Nosso Senhor. Ora, meus caros irmãos, como nós assistimos o sacrifício? De uma forma impensada, de uma forma irrefletida, sem silêncio. Antigamente, quando nós vimos a igreja, assim, os antigos podem testemunhar, o ambiente de silêncio era um ambiente que circundava a igreja. As pessoas vinham em silêncio, faziam suas orações e saíam. Hoje, infelizmente, o que vemos? Um ambiente de silêncio e de oração? Começa pelos instrumentos estridentes durante as cerimônias. Quem consegue rezar? Eu pergunto aos senhores, com afinco, com uma bateria, tocando o tempo inteiro no ouvido. Quem consegue
consegue rezar? Bem, eu não consigo. Eu não consigo e creio que muitos dos senhores também não conseguem. Uma coisa é sentimento, outra coisa é de fato oração, é de fato interiorização, é de fato se unir a Deus. E as conversas? Infelizmente, às vezes na igreja, o que nós temos? Em vez de chegar na igreja com seu terço, ir para o seu local, começar as suas orações, começa-se uma grande conversa e a dar a impressão que nós estamos aonde? Numa feira. Se conversa de tudo, da família, de todas as coisas, política, etc., dentro da igreja. Quem se prepara assim para receber o santo sacrifício? E as comunhões? Quantas comunhões mal feitas, meus caros irmãos? Quantos sacrilégios são cometidos? Por quê? Por quê? Porque não se tem mais noção do que é pecado. O pecado hoje virou algo, algumas vezes, o pecado é ilustrado até como virtude. Olha que absurdo, olha que mudança de paradigmas. Tudo isso acontece por quê? Ignorância religiosa. Falta de saber o que é a fé. Falta de saber, por exemplo, os mandos, o que são os 7 dons do Espírito Santo e os 12 frutos, por exemplo, que é o que nós recebemos no Santo Sacramento da Crisma. Como seremos soldados de Cristo se nós não sabemos pelo que nós lutamos e que fé nós defendemos? Isso é muito importante, meus caros irmãos. Devemos pensar nessas coisas. Infelizmente, alguns católicos não tiveram a oportunidade de ter a igreja nos seus tempos áureos. Não tiveram. E eu me condoo e até os entendo, de certa forma. Por que dessa dúvida? Por que dessas dificuldades? Até os entendo. Por incrível que possa parecer, hoje, algo que é tão católico como a missa de sempre é olhada como estranheza pelas almas. Eu nunca vi essa missa. Uma vez, num certo local que estava participando como acólito, ajudando o sacerdote a celebrar, alguém se levanta no final da missa e diz: Padre, nossa, que bela missa celebrada em grego. Não, nós celebrávamos em latim. É uma missa russa, não é? Eu disse: não, é a missa de sempre. A missa que sempre foi celebrada em qualquer local do mundo, nos áureos tempos da igreja. O senhor podia ir aqui, na Europa, os senhores ouviriam a mesma missa. Os senhores poderiam sair daqui e ir para um país lá, longínquo, nas Filipinas. Os senhores ouviriam a mesma missa. Na China ainda, mesmo na China comunista. Os senhores ouviriam a mesma missa. Agora, o que nós temos hoje? Em cada paróquia, muitas vezes, a missa é celebrada de um jeito diferente. O padre faz do jeito que lhe dá na cabeça. Hoje eu quero improvisar e fazer tal coisa. Eu vou lá e faço. Isso demonstra claramente que essa fé que é ensinada não é a mesma fé que sempre foi ensinada na Igreja Católica Apostólica Romana. Essa é a verdade. Agora, alguém poderia me questionar: mas, padre, o que lhe faz pensar que até a mudança a fé era a mesma, era católica, e agora a fé não é mais? Eu digo para os senhores: quanto tempo faz que ocorreram essas mudanças? 50 anos? 50 anos. Quanto tempo a missa foi celebrada dessa forma? Muito mais de 50 anos. 2000 anos nós fazemos a mesma coisa. Então, existe um problema. O que vale mais? O que sempre foi ensinado em séculos ou o que posteriormente
foi ensinado há 50 anos atrás. Meus caros irmãos, pensai por vós mesmos. Pensai por vós mesmos. E isso não só na esfera da igreja, mas isso acaba, de certo modo, também entrando nas esferas das famílias. Hoje, o que nós vemos na família católica? Aqui, talvez, por ser um ambiente mais rural, mais tranquilo, ainda se guarda algumas tradições. Mas se os senhores vão daqui para a cidade, pais e mães católicos, ou menos que se dizem católicos, não ensinam seus filhos a tomar a bênção aos pais. Costume antigo, costume santo. Os filhos não respeitam, mas seus pais. Ao contrário, se é possível, os filhos até batem boca com os pais. Como isso? E se pode tudo, se pode fazer tudo. Nada mais é pecado. Nada mais é vício. Meus caros, isso não é religião. Não é religião católica. Não é o que a igreja sempre ensinou. Hoje, neste dia, aproveitando que nós tivemos a grande graça de receber o nosso bispo entre nós, que deixa a Argentina, seu país de origem, para vir aqui e se expor, como os apóstolos se dispuseram para ensinar, para administrar os sacramentos. Ele se dispôs a estar aqui para não só ensiná-los, como também crismá-los. Dar aos senhores este sopro da vida, para que os senhores possam combater pela fé dos senhores, pela fé católica, pela fé verdadeira, não pela outra. A outra não nos importa. A fé católica. E é isso que nós devemos. Aqueles que receberão o sacramento do crisma devem se comprometer. Se não for assim, por favor, não entrem nessa fila para receber o sacramento do crisma. Se não for dessa maneira, não entrem nessa fila, por favor. Mas aqueles que aqui estiverem para receber o sacramento do crisma devem se comprometer de saber bem a sua fé e de lutar pela sua fé e de morrer se é preciso por ela. Se é preciso por ela. Compromisso. Lembre-se que nosso Senhor nos disse que aquele que der testemunho dele, mesmo com dificuldade na sua própria vida, ele dará, diante dos homens, ele dará testemunho desta mesma alma diante de Deus. Então, aqueles que se comprometem a receber o Santo Sacramento da Crisma devem se comprometer a serem soldados de Cristo. E depois das cerimônias, aquelas almas que desejarem perguntar qualquer coisa sobre a doutrina que nós ensinamos, que é a mesma doutrina que sempre foi ensinada pelos papas, até o nosso Papa de Egrégia Memória, já falecido, Pio XII. Quem desejar perguntar algo, quem desejar saber alguma coisa, por favor, podem vir me procurar e eu explicarei aos senhores paulatinamente o que tenho falado aqui, não só na conferência hoje de manhã, mas como aqui no sermão também. Estou pronto, porque essa é a minha vocação em participação com o senhor bispo. Na verdade, o sacerdote participa, assim que a igreja pensa, participa do sacerdócio do bispo. E é por isso que, claro, guardando as devidas proporções, nós sabemos que nós não temos jurisdição e, portanto, nós não temos um bispo, numa determinada circunscrição, mas o espírito da igreja deve ser guardado. E o espírito da igreja é que o sacerdote tenha o seu sacerdócio em participação com o sacerdócio do bispo. O bispo participa, aquele sacerdote, naquela circunscrição na qual ele atua, para participar do sacerdócio do bispo. Então essa é a minha vocação também, de ajudá-los e ensiná-los o caminho da salvação. E para terminar, meus caros, gostaria de lembrá-los
deste fato que ocorreu em Arras. E até hoje há um busto na frente da cidade de Arras, na França, de São João Maria Vianney, que demonstra esse fato. Um menino pequeno passava pelas campinas de Arras e ali eles estavam para receber o cura que vinha mandado pelo bispo, cura de Arras, São João Maria Vianney. E São João Maria Vianney havia perdido o caminho da cidade de Arras. E ele pergunta a esse menino: onde fica a cidade de Arras? E o menino então mostra para São João Maria Vianney. E São João Maria Vianney diz para o menino: você me mostrou o caminho de Arras, eu te mostrarei o caminho do céu. E até hoje, lá tem um busto, o menino apontando para a cidade de Arras e São João Maria Vianney apontando para o céu. Aqueles que ensinam a sã doutrina, aqueles que nos administram os sacramentos, são aqueles que devem nos ensinar o caminho do céu. E se isso não acontece, não são verdadeiros pastores. São lobos vorazes, que nos ensinam o caminho da perdição. Nós somos aqueles que devemos guardar e ensinar a sã doutrina. Gostaria de deixar essas brevíssimas palavras e que os senhores, ao receber o sacramento do Crisma, possam se conscientizar e se comprometer com a fé católica, apostólica, romana, a fé de sempre, que sempre foi até o fim da vida dos senhores, no qual os senhores apresentarão os feitos e as obras dos senhores e serão julgados por isso diante do tribunal do justo juiz. Ave Maria Puríssima, Sem pecado. em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, só seu Filho, nosso Senhor, qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padecer sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos. Ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, subiu aos céus, e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Quem poderá definir o
Domino Christus, Surus Corona, Sit agamus Domino Deo nostro, per regnum Deus tumea, Sedurum salutare, Sigi semper et vivi gratia sagem, Domine Sancte Pater Omnipotens et Eterna Deus, et Dei in festivitate Beate Maria Semper Virgine, collaudare benedicere et predicare, que infinitum naturam Sancti Spiritus congressione concedit et virginitatis gloria permanente, lumen aeternum, due fugit Iesus Christum, Dominum nostrum, per per maiestatem tuam laudant angeli adorant dominationem, extremum potestate, Cielicelorum virtutes agreata seratem, socia exultatione concelebrant, cum quibus ad nostras voces, ut ad militium iesta precamur, supplici confessione dicente, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Benedictus Vietas Rerum Sanctus, Benedictus vivenit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
secula seculorum. Corinthos et salutaribus moniti et in institutiones formatio benedicere. Ator noster vies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis de vita nostra, sicut et nos dimitimus debitorius nostros, et ne nos inducas in tentationem, per omnia saecula saeculorum. Amen. Domini, sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Deus amoroso.
Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Avesto Domine populis tui, qui participazione et sanguinis tui, perficiuntur ut sanctissima tua Deus liante, ad omnia pelliculo et nomine bono custodiam, qui vivis et regnias cum Deo Patri, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Vite missa ex. Deo gratias. Todos de joelhos para esse evento. Sicuramente Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci cielo et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initio Sancti Evangelii seculum Ioannem. Nomen Dei Domini. Principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, Deus erat verbum, et erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est, nihil per factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprehenderum. Fuit omnisus ad Deo, cui nomen erat Ioannem. Hic venit in testimonium, et testimonium peribere lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat illa lux ad testimonium peribere lumine, erat lux vera quae illuminat omnia teniente mundo. Il mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus non veniati. Ibi venit et sui non receperum, quod aut receptum, Periteis potestatem et filio Dei fieri, ispicitet in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate Filis, et ex Deo natis sum. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unitia Patri, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Os irmãos, por favor, podem se preparar aqui. Uma fila. Cuenta para asiento un momentito. Ave María, llena de gracia, el Señor es con vos, bendita sois vos entre las mujeres y bendito sea el fruto de vuestro vientre, Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ahora vamos a seguir el sacramento de la confirmación que explicó el Padre recientemente qué es lo que significa. Es uno de los tres sacramentos que confieren el sello sacramental. Aquellos tres sacramentos no se pueden recibir más de una sola vez. Es el bautismo, la confirmación y el sacerdocio, el orden sagrado. Porque es como un sello que imprime carácter en el alma. El sello, la impresión del carácter del sacramento de la confirmación es como el Padre habló, pasamos a ser soldados de Cristo. Y como soldados, el obispo nos da una palmada en el rostro para despertarnos y saber defender nuestra fe. Hoy es un día especial de Nuestra Señora Santa María, auxilio de los cristianos.
En el Evangelio se nos narra muy poco de Nuestra Señora y muy pocas palabras que ella habla. Pero una de las pocas palabras que ella habla, que nos habla el Evangelio, es diciéndole a los criados, a las bodas de Caná, cuando se habían quedado sin vino, y nuestro Señor hace el milagro de convertir el agua en vino, porque los que se estaban casando no tenían más vino. Se dirige a los criados y les dice: haced lo que Él os diga. Ese es el consejo de María Santísima, ese es el consejo de nuestra Madre del Cielo. Haced lo que Jesús os diga. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús nuestro Señor? Sed perfectos, como mi Padre Celestial es perfecto. El que me ama, cumple los mandamientos. Y nuestro Señor Jesús nos habla a través de los apóstoles. Y podemos cumplir esa voluntad de Dios siguiendo la doctrina que Él nos enseñó por sus apóstoles, por el magisterio de la Iglesia. Por eso lo que explicó el Padre recién es una iglesia, es una fe, es un solo bautismo, es un solo Dios, es una sola verdad. Debemos amar esa verdad. Y de tal manera que si es necesario, derramemos nuestra sangre por esa verdad. Porque amando la verdad estamos amando a Dios. Y estamos amando esa doctrina que Jesús, que es hombre, pero también es Dios, nos enseñó. Y Jesús también fundó una iglesia para que todos a través de ella nos salvemos, porque la iglesia es el cuerpo místico de Jesús, nuestro Señor. Porque Él es el camino, el único camino. Él es la verdad, la única verdad. Y Él es la vida, la única vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús, cuando nos dice eso, nos dice la verdad, porque Jesús es Dios. Y Jesús no puede engañarse, no puede engañarnos. Perteneciendo entonces a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo a través de la confirmación, perteneciendo al cuerpo místico de Jesucristo a través del santo bautismo, seamos consecuentes con nuestro cristianismo, seamos cristianos toda nuestra vida, todos los días, cada momento de nuestra vida. Quiero darles también un mensaje de la importancia de la perseverancia. Aquí, cada vez son más los lugares que hay que visitar, son pocos los padres que pueden visitar. Es mucho el tiempo que pasa entre una visita y otra visita, pero no por eso debemos desfallecer. Tenemos tantas historias de fieles que permanecieron fieles y firmes a pesar de tener tan pocos sacramentos durante el año por la lejanía. El Padre hace un esfuerzo muy grande para venir a visitarlos. Pero eso no significa que no se pueda perseverar. ¿Y cómo se puede perseverar? Nuestra Señora, la Virgen María, nos da un remedio, una herramienta para la perseverancia, el Santo Rosario. La Virgen se apareció en Fátima, se apareció durante 6 meses consecutivos. Y cada vez que se apareció a los 3 niños, a los 3 pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, insistió sobre el rezo del Santo Rosario. Si no tenemos la misa cerca, tenemos el rosario que lo podemos llevar en el bolsillo. Recemos el rosario en familia, todos los días de nuestra vida. Es tan importante para la perseverancia. San Alfonso María de Ligorio decía: aquel que reza se salva, aquel que no reza se condena, se pierde. Recemos. Es tan fácil rezar a Nuestra Señora, rezar unidos
el esposo con la esposa, con los hijos. Si no es posible, si no se tiene familia o no se puede rezar en familia, no por eso dejar de rezar el Santo Rosario todos los días, porque lo pidió la Virgen. Y la Virgen es la Madre de Dios, es la Madre que nos dijo, que les dijo a los criados, hacer lo que Él os diga. Rezando a la Virgen estamos agradándola, y agradando a la Virgen, que también es nuestra Madre, agradamos a su Hijo, que es Dios. En el día de hoy, a María Auxiliadora, auxilio de los cristianos, que nos auxilie a nosotros, que somos cristianos, y que queremos serlo cada día mejor. Pero primero tenemos que ser cristianos. Seamos cristianos en serio entonces. Amemos a Dios, amemos a nuestro prójimo, amemos nuestra doctrina, amemos a nuestra iglesia. Es solo un amor. Es el amor a Dios y a sus mandamientos y a su doctrina. Por amor a Dios y al prójimo mismo. Porque el prójimo nos pidió, Dios mismo, que le amemos. Pidamos entonces a Nuestra Señora que nos dé la perseverancia a través de nuestras oraciones, a través de nuestro rosario diario, que nos dé el ser cristianos, para que ella, con el título que tiene hoy, Auxilio de los Cristianos, nos ayude hoy y todos los días de nuestra vida hasta que nos presentemos ante su divino Hijo y que a través de su intercesión podamos subir al cielo y vivir la vida eterna. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora sí, los que se van a confirmar hacen una fila. Y el padrino. Então, os crismãos, por favor, façam a fila aqui e o padrinho deve colocar a mão no ombro direito do afilhado, né? Acompanhando até aqui, né? E então eu direi o nome da pessoa ao senhor bispo, e o senhor bispo então fará a confirmação. Então, por favor, os crismandos já podem se colocar aqui no centro, um após o outro. Crismandos, por favor. Vamos lá. Crismandos. Sí, ahora, si todavía se arrodillan todos. Todos os joelhos. Spiritus Sanctus, superveniat in vos, et Virtus Altissimi custodiat peccatis. Amen. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Domine exaudi orationem mea. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Oremus, omnipotens, sempiterne Deus, qui regenerare dignatus es, os famulos tuos, ex aqua et Spiritus Sancto, qui dedicieis remissionem omnium peccatorum, emite in eos septiformem Spiritum tuum Sanctum, Paraclitum de celis. Amen. Spiritum sapientia et intellectus. Amen. Spiritum consilia et fortitudinis. Amen. Spiritum scientiae et pietatis. Amen. Spiritum moris tui et consigna eos signo crucis Christi propitiatus aeternum. Eundem Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regna
ad in unitate, Iustem Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Los padrinos pueden indicar. ¿Sí? Antonio, signo te, signo crucis, et confirmo te, crisma te salutis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Pax tecum. Próximo. Osvaldo, signo te, signo crucis, et confirmo te, crisma te salutis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Pax tecum. Samuel, ¿alguna pregunta? Samuel, signo te, signo crucis, et confirmo te, crisma te salutis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Pax tecum. Mais alguém? Por favor. Maria, signo te, signo crucis, et confirmo te, crisma te salutis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Pax tecum. Uma mulher crismada, por favor. Simone, signo te, signo crucis, signo te, crisma te salutis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Pax tecum. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, mi super la gracia, ve tu creaste pectora, qui deceris Paracletus, donum Dei altissimis, fons vivos
caritas, espitales un Señor, tu septiformis monere, digitus paterne destere, Turite promissum Patris, sermone editas cultura, ascende lumen sensibus, infunda amore in cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmas perpeti, os longius, pacenque dones proximus, doctores ille previum, videmus omne noxium, perdesciamus a Patrem, noscamus atque Filium, teque nutribusque Spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris sit gloria, Filio mortuis, surrexit Paraclitum, in seculorum saecula. Amen. Ostende nobis Domine misericordiam tua. Et salutare Tuda nobis. Domine exaudi orationem mea. Et clamora meus a te. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, Deus, qui apostolis tuis, sanctum dedistis spiritum et pereos, eurumque successores ceteris, fidelium tradentum, esse voluisti, respice propitius ad humilitatis nostre famulatum, et presta, ut eorum corda quorum frontes sacro crismate delinivimus, et signo sancte crucis ignadimus, idem Spiritus Sanctus in ei superveniens templum gloriae sue dignante inhabitando perficia, qui cum Patre et eodem Spiritus Sancto vivis et regnas Deus, in saecula saeculorum. Amen. Et sic benedicetur omnis homo qui timet Domini. Benedicat vos, Dominus ex Sion, ut videatis bona Hierusalem, omnibus diebus vita vestre, et aveatis vitam aeternam. Amen. Ahora vamos a rezar el credo, el Padre Nuestro y una de María. El credo, porque ahí se encuentran todos los dogmas de nuestra fe cristiana que acabamos de confirmar mediante el sacramento. El Padre Nuestro, porque es la oración que enseñó Jesucristo mismo, nuestro Señor, y es todo lo que el cristiano debe pedir a Dios. Y el Ave María, finalmente, pidiéndole a la Virgen Santísima la intercesión, que nos auxilie, que sea auxilio de nosotros, cristianos, y que nos lleve al cielo. Creo en Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, só seu Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ao terceiro dia surgiu dos mortos, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso dia da hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amém. Por favor, os crismados, para tirar foto.